E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Bom, vamos lá para mais uma aulinha de português, continuando aí nossa saga de exercícios de conectores coordenados, já a parte 5, né? Para a gente treinar bastante, ficar bem afiado nisso. E só lembrando, essa parte de conectores coordenados, a gente já teve a aula teórica, a gente já relembrou lá todos os tipos de conectores, né? Os explicativos, os conclusivos, os alternativos, os adversativos e os aditivos, né? Listamos lá os mais frequentes, né? E a gente vai continuar fazendo o que fez nas frases anteriores, né? Pegando aí cada caso, classificando o conector, separando cada frase, onde está o conector, beleza? Vendo o tipo dele e arrematando a conta. Legal? Então vamos lá, frase 61. Frase 61 diz: a comida estava boa, porém sobrou bastante ainda. Bom, aqui a primeira frase diz: a comida estava boa. A segunda começa depois dela, vem lá sendo introduzida pelo porém, que é o nosso conector, certo? E aí a gente vai agora relembrar quem é esse camarada, né? O porém é um conector de que tipo? Né? Onde que ele estava enquadrado? Né? Onde que ele estava inserido? Qual categoria? Ele está na categoria dos conectores adversativos, né? Os conectores que servem para contra-argumentar, para mostrar ideias opostas de oposição, né? Para introduzir ressalvas, etc. Vamos dar uma relembrada rápida nos caras? Bom, conectores adversativos que a gente teve para essas ideias aí, né? E que são os clássicos adversativos, são mas, porém, o todavia, né? O contudo, o no entanto, o entretanto, a gente teve também ainda o agora, né? Que pode fazer esse papel de adversativo, o já, o e não, o e seguido de não, né? E o não obstante, quando vem introduzindo uma oração, uma frase que apresente um fato, né? Beleza? Tranquilo? Bom, tal como a gente está relembrando, você está vendo aí que o porém está onde? Porém é o segundo conector aqui, né? Ele é um conector para introduzir ideias de oposição, contra-argumentação, ressalvas, exceção à regra, né, pormenores. Então, se você já tinha ele na lembrança, tinha estudado bonitinho, era só classificar o maluco, né? Aqui é um conector de oposição, de contra-argumentação. Mas, de novo, você poderia perguntar, né, tal como a gente fez nos outros exercícios, você poderia perguntar, mas cadê a ideia de oposição aí? Cadê a contra-argumentação? A contra-argumentação está no comida boa, né? E o sobrar, né? O comida boa implicaria o não sobrar, não ter sobra, certo? Tranquilo? Em relação a quê? Ao sobrar, a ter sobra, né? E sobrou bastante ali, segundo diz o texto. Tranquilo? A oposição está nisso. Comida boa não deveria ter sobra, mas sobrou. Beleza? Visualizou? Então era essa a oposição que a gente tinha que enxergar aí, tá? 62, estou indo, hein? 62 fala o seguinte: ele falou alto hoje em dia, ou melhor, ele fala alto hoje em dia, pois está ficando surdo, né? Então aqui a primeira frase é: ele fala alto hoje em dia, beleza? Vem lá o pois, conectando a primeira frase à segunda, introduzindo a segunda, né? E a segunda frase é o está ficando surdo. Bom, o pois aqui é o nosso conector, certo? E o pois é um conector de que tipo? Bom, o pois, ele estava inicialmente listado na categoria dos conectores explicativos.
né? Quais são os conectores explicativos? Você teve lá o porquê. Melhor. Vamos mudar de cor aqui e fazer uma OBS. Se você tivesse lá o verbo no imperativo, no modo imperador, que é de mandar, pedir, suplicar, mostrar um desejo, e viesse lá depois o porquê e o que, ou o que, são explicativos. E o pois era também um conector explicativo, desde que ele viesse antes do verbo, da frase em que ele está inserido. Lembrando, por que a situação diante do verbo? Porque, relembrando um outro resuminho para o pois, o outro resuminho é que o pois ele é tido como um introdutor de explicação, explicativo, quando ele está antes do verbo, mas ele pode ser conclusivo. E qual é a diferença? É essa. Para ser explicativo, ele tem que estar antes do verbo. Vou abreviar aqui verbo. E para ser conclusivo, ele tem que estar depois do verbo da frase em que ele está inserido. Certo? Então é só conferir essa parada. Na frase que ele está inserido, que é pois está ficando surdo, o verbo está aqui, ó. É uma expressão verbal. São dois verbos. Expressão é quando a gente tem mais de uma palavra. Aqui é uma locução, uma expressão formada só por verbos. Certo? Beleza? E o cara está antes. Se ele está antes, se ele está aqui antes do verbo, se ele está antes, ele é explicativo. Se ele está depois, aí ele é conclusivo. Então aqui, se ele está antes, ele está só introduzindo um esclarecimento, uma justificativa. Ele está só introduzindo uma explicação. O maluco fala alto, Por quê? Hoje em dia, por quê? Porque está ficando surdo. Essa é a explicação aí. Tranquilo? Então, 62, fechamos. 63. 63 diz, não invente moda, sequer fique de causada. Bom, a primeira frase é, não invente moda. A segunda começa depois dela e vem lá o fique de causada. O conector, quem está juntando as duas frases, é o sequer. O sequer está em que categoria de conectores coordenados? Está listado onde? Qual é a galera dele? É a galera dos aditivos, dos conectores que servem para introduzir uma soma de informação, um acréscimo. E aí, relembrando rápido, quais foram os aditivos que a gente teve? O e, o nem, se antes tem palavra negativa, o mais também, ainda tem o tampouco, o sequer, o outro sim, ainda tem o demais, o ademais, o além de, ou além disso, tanto faz, e aquelas correlações que são construídas com não só, não somente, ou não apenas, na primeira frase, e depois vem lá a segunda com o mas também,
ou mais ainda, o como também, ou como ainda. Certo? Então relembramos toda a galera aí, tá? Foram esses que a gente estudou. E aí, se você quer, tá aqui, ó, é o quinto conector listado, ó, e, nem, mais também, tampouco, sequer, outro sim, demais, ademais, além de, né? E as correlações aí. Então não tinha que ficar pestanejando, né? Ficar dormindo no ponto. Então aqui era só dizer que o sequer é um conector aditivo para introduzir uma soma, um acréscimo de informação. Na paz? Beleza? Então, essa parada aí, né? Mas o que ele está somando? Somando duas coisas que não são para fazer. Quais são as duas coisas? Primeiro é não inventar moda, né? A primeira coisa. E aí somou com qual? Com um ficar de causada, não é para fazer uma coisa nem outra. Beleza? Tranquilo? Então, era essa parada aí que você tinha que enxergar. Tá? Tô indo para 64. 64 diz: as moças compraram vestidos longos. Essa é a primeira frase. E a segunda começa depois dela com outro sim. E vinha lá, outro sim, saias e blusas também. E essa altura do campeonato ficou mole resolver a 64. Né? Porque o outro sim, a gente acabou de listar esse maluco do lado do sequer. Né? Tá aqui em cima. O outro sim é um conector de que tipo? É um conector também aditivo. Né? Tá ele aí na listagem. O e, o nem, o mais também, o tampouco, sequer, outro sim, demais, ademais. Né? Tá introduzindo uma soma, um acréscimo de informação aí. Né? O outro sim equivale a um e também, né? É como se fosse isso. Né? Que aliás já tem até o também ali no final da frase. Então as moças compraram o quê? Elas compraram vestidos novos, ou melhor, vestidos longos, uma coisa comprada, né? E saias e blusas também, ó. Ainda tem mais saias e blusas também. Esse E também é aditivo, né? Então, três coisas compradas aí. Beleza? Pelas moças. Enxergou? Enxergou? Isso aí. Então, vamos lá para a próxima frase. Próxima frase diz: seja pensando, seja falando, Márcio não tem muito sucesso. Bom, as frases que nós temos são: ou seja, vai ser um conector para classificar, tá lá o pensando. Aí vem a segunda frase, seja falando. E a terceira, aqui sem conector, que é: Márcio não tem muito sucesso. Beleza. Bom, os nossos conectores estão ali já demarcados, está lá o seja falando, seja pensando. A gente vai classificar os dois aqui juntos, porque eles são correspondentes. Eles são conectores de que tipo? De que tipo? Vamos relembrar a galera deles. Eles são conectores alternativos, que servem para indicar uma outra possibilidade, uma outra opção. E aí, vamos lá, relembrar os conectores alternativos rapidinho. Quando você tem lá o ou, o ora, o quer, o seja, o nem, o já, e ainda aquelas correlações do tipo, por um lado, por outro lado.
ou de um modo, de outro modo, e coisas parecidas, né, e variações disso, você está diante de ideias de alternância, né, de outra opção. Tá claro isso? E aí, então, ou, ora, quer, seja, tá aqui, O seja são conectores já alternativos. Se você já tinha lembrado isso, era só carimbar a resposta aqui. Certo? Conectores servem para mostrar outra possibilidade, outra opção. Estou relembrando o sentido porque em prova, como o cara pode perguntar isso? Se o conector é alternativo, você onde tem, na verdade, a ideia de outra opção, outra possibilidade. Não precisa ficar só preso à ideia de alternativo, alternância. Pode ser oscilação também, uma possibilidade de oscilação entre tarefas, entre ações. Aqui, seja só pensando, seja falando, tem uma oscilação aí das opções. Tá claro isso? Beleza? Então foi 65? 65, tranquilidade. Depois, vamos lá para 66. 66 diz, já explicando, já tranquilizando os fatos, todos se entenderam. Aqui a primeira frase era o explicando, depois tranquilizando os fatos, depois vinha lá a última que era o todos se entenderam. E aí os conectores quais foram? O já e o já, que é a essa altura do campeonato, molezinha de arrematar. Molezinha. Aliás, eu separei com vermelho, vamos separar corretinho aqui que eu não separei. A primeira frase já explicando, segunda já tranquilizando os fatos, todos se entenderam. Bom, o já e o já aparecendo repetidamente, cara, não tem que pensar. Olha aí para a listagem que a gente acabou de fazer na 65, dos alternativos. Ou, ora, quer, seja, nem, já. Isso aí é conector de alternância, cara. É conector para mostrar outra opção, oscilação entre opções. Certo? Sim? Então aqui você teve conectores alternativos, tá? Mostrando aí oscilação das opções, das ações, que não deixa de ser opções aí, possibilidades. Tá claro? Certo? Primeira opção era explicar, a outra tranquilizar os fatos, para você ter o entendimento lá da galera toda no final. Legal? Certo? Tem que botar mais um parênteses aqui, que eu comecei com outro parênteses ali. Bom, então a 66 era só isso aí, era só colar de cima que estava lá o já, no final da linha ali. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá para 67? 67 diz o seguinte: Josivaldo não pediu nada, sequer licença para passar. Bom, primeira frase é: Josivaldo não pediu nada. Segunda frase: sequer pediu licença para passar. Não repetiu, pediu, mas está ali, elíptico nessa hora. Bom, então vamos lá. O sequer está aqui. O sequer é o nosso conector. E a gente também já sabe a novela do sequer. Qual é a novela do sequer? Vamos voltar lá na listagem dele? Ele está lá na galera dos aditivos, Está aqui, na frase 63, Conectores que indicam adição, aditivos, soma, acréscimo de informação. O e, o nem, o mas também, tampouco, sequer, outro sim. Foi, aliás, o mesmo conector da frase 63. Está aparecendo aqui molezinha de novo para você. Para você fixar bastante o cara. Então é um conector aditivo. Está somando informação, está acrescentando informação.
Aí, de novo, você podia perguntar, mas cadê o acréscimo aí? Cadê a soma que eu quero ver? Não estou enxergando. Ué, a gente enxerga junto, né? Tá aqui mostrando primeiro que ele não pediu nada, é a primeira coisa. E mais o que ele não pediu? Não pediu nada, tampouco licença aqui para passar. Licença menos ainda, certo? Ele especifica o que não foi pedido, na verdade é isso. Legal? Tranquilo? Então você tem aí o que está sendo somado a esse nada aí. Ele soma a especificação do nada que foi pedido. Legal? Então a 67 foi essa parada aí. Estou indo para 68. 68 diz: ontem havia promessa de chuva. Já hoje, nenhuma sombra existe. Então vamos lá. Primeira frase diz: ontem havia promessa de chuva. É a primeira frase. Segunda começa com o já, depois da primeira, né? Hoje nenhuma sombra existe. Bom, conector aqui é o já. É o já que está fazendo o papel de conector. Esse já é alternativo? Normalmente o já alternativo tem um já antes. Tem já antes? Não. Então onde é que a gente vai buscar um pensamento para responder esse já? Vai lá nos conectores adversativos, porque eles têm esse cara lá, né? Ó, conectores adversativos. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, agora, já. Tá aí o já, ó. Aqui, ó, ele aqui, ó. Né? Na frase 61 aí, estava listado. Esse já é de oposição. Quer ver? Esse já, vamos anotar aqui, é um conector adversativo. Ele está funcionando como um conector para contra-argumentar, para mostrar uma oposição, uma ressalva. Quer ver? Olha aqui, ó. Qual é a oposição que ele está estabelecendo aqui, esse já? Estou botando um X aqui de oposição. Primeiro ele está opondo o ontem e o hoje. Ontem se falou em chuva, não é isso? E hoje nenhuma sombra existe. Então tá calor. Não é isso? Então aqui você tem o chuva, o chover e o não chover, não chuva. Joia? Enxergou? Então ele está opondo aqui a chuva que tinha sido prometido, mas não choveu. Tá claro? Tá? Então aqui você tem de fato uma ideia de oposição. Beleza? Então essa foi a 68. Estou indo para 69. 69 diz: acreditamos que o trânsito vai melhorar, pois há obras na cidade. Bom, primeira frase diz: acreditamos que o trânsito vai melhorar. Segunda frase começa depois dela com o pois, e aqui está o há obras na cidade. Bom, com o pois a gente já sabe também a história do pois. Ele é um conector que só pode ser ou explicativo ou conclusivo. Então, ele é aqui de que tipo? Vou ver onde está o verbo aqui, está antes ou depois dele. E o verbo aqui é o verbo haver. É o há, né? É o verbo haver, que está aqui com o sentido de existir, pois existem obras na cidade. Então, o conector aqui ele está antes do verbo. Certo? Se o conector está antes do verbo, da frase em que ele está inserido, quando ele está antes do verbo, eu não perco tempo. É o primeiro caso. Ele é um conector explicativo. Certo? Ele está introduzindo só um esclarecimento, uma justificativa aí. Qual é a justificativa? Está justificando o trânsito vir a melhorar. A crença que o trânsito vai melhorar. O que é que justifica isso? Obras na cidade. Se você esqueceu a teoria do
Pois era só voltar em qual frase? Era só voltar aqui na frase 62, ó. Tá aqui o pois. O pois, para ser explicativo, tem que aparecer antes do verbo da frase que ele está inserido. Para ser conclusivo, depois do verbo. Tá aqui no cantinho, né? Do exercício 62. Legal? Bom, vamos lá para 70? Estou indo para 70, hein? 70 diz o seguinte: as pessoas estão mais estúpidas ou é falta de educação mesmo? Bom, você tem aqui a primeira frase que é: as pessoas estão mais estúpidas. Começou a segunda com ou, né? E aí veio lá, é falta de educação mesmo. O ou, ele é um conector de que tipo? Não tem o que pensar, não. Né? Ele só aparece numa categoria. Né? Qual é a categoria? É aquela lá, aquela listagem lá do ou, ora, quer, seja, nem, já, por um lado, por outro lado, de um modo, do outro modo. Estava onde? Estou voltando aqui para você lembrar. Ó. Tá aqui, ó, na frase 65. Ou, ora, quer, seja, nem, já. Né? É a galera dos conectores que mostram outra possibilidade. Certo? Então, conectores que mostram outra possibilidade, qual é o nome deles? É conector alternativo. Né? Outra possibilidade, outra opção aqui de questionamento. Né? No caso, está questionando o quê? Está questionando se as pessoas estão mais estúpidas ou estão só com falta de educação mesmo. Né? Entre a estupidez e a falta de educação. Ele está querendo saber aqui das duas qual é a opção correta que ele tem que pensar. Tá claro isso? Tá? Então, fechamos a 70, molezinha. Vamos lá, frase 71. 71 diz: estude bem que melhora a sua vida escolar. Bom, primeira frase é o estude bem. A segunda começa depois dela e vem lá o que melhora a sua vida escolar e é o que está aqui conectando a segunda frase à primeira. Ele que está juntando aqui. E o que? Ele é um conector de que tipo? Bom, ele só aparece em uma listagem, que é a listagem dos conectores explicativos, né? O porquê, o que e o pois antes do verbo da frase que ele está inserido. E aí já estou arrematando, ele é um conector explicativo. Né? Eu tinha botado uma observaçãozinha, vamos voltar lá para ver? Como é que foi a anotação? O pois está aqui, ó, na frase 62. O porquê e o que, se tiver verbo no imperativo, né, e não botei ali também com ideia de futuro, depois vem o porquê e o que, ele é explicativo. Né, assim como o pois quando está antes do verbo da frase em que ele está inserido. Então já relembramos isso, só conferindo. Tinha verbo no imperativo ou no presente com ideia de futuro? Tinha. Aqui, ó. O estude é um verbo no imperativo. Ele está aqui fazendo, né, dando uma ordem ou fazendo um pedido. Né? Ordem, pedido. Pode ser um desejo, expressando um desejo, ou uma súplica, ou uma vontade, ou sei lá o quê, né? Ou mandando. Mandar, ordenar é a mesma coisa. Né? Beleza? Então era essa parada aí. Na paz? Tranquilidade total? Então essa era a situação aí da 71. Então não tinha que titubear, né? Porque depois de um verbo no imperativo, o conector, né, sendo o que ou porque, é de fato explicativo, está introduzindo aí uma justificativa, um esclarecimento. Tá? Estou indo para 7.2. 7.2 diz o seguinte: as roupas estão com qualidade ruim. Essa é a primeira frase. Dessa parte, estragam-se logo. Segunda frase é o estragam-se logo, que começa aqui introduzida pelo conector dessa parte. Né? E esse conector, a gente já listou ele? Vamos dar uma relembrada? Onde ele está inserido? Eu acho que esse a gente ainda não listou. Né? Não listou não. Então vamos lá para a listagem da galera dele.
Esse conector, ele está em que categoria? O dessa parte. O dessa parte está na categoria dos conectores conclusivos, para encerrar um raciocínio, né? Ou introduzir uma obviedade. Né? Quais foram os conectores que a gente teve lá como conclusivos? A gente teve logo, o portanto, o por conseguinte, a gente teve o enfim, o então, o ora, o assim, o assim sendo, o sendo assim, o em suma, o em resumo, o em síntese, depois o desse modo, o dessa maneira, o dessa feita, o dessa parte, o dessarte, que é uma aglutinação, uma junção dessa parte, assim como o destarte, e ainda o pois, quando está depois do verbo da frase em que ele está inserido. Bom, relembramos aí, se não todos, uma grande parte deles. E aí, cara, olha só, tava aqui, ó, o dessa parte, finalzinho aqui, ó. Dessa parte, desse modo, dessa maneira, dessa feita, destarte, dessarte, são conectores para encerrar um raciocínio, são conectores conclusivos, né? Então, não tinha o que pensar, tá? Não tinha mais o que pensar, já estava tudo resolvido aí, se você lembrasse do cara desde, né, do começo aí da listagem dele, tá? Tanto pode ser, só lembrando, para encerrar um raciocínio, fechar uma ideia, né, um argumento, um fato, uma situação, ou introduzir alguma coisa meio óbvia, meio evidente, que está na cara de todo mundo, né? Tal como é o caso aí da frase, né? Se as roupas estão com qualidade ruim, a tendência é o que é? Óbvia, estragar logo, né? Essas roupas vão se estragar logo, tá? É meio óbvio ali o raciocínio final. Legal? Está introduzindo uma obviedade. Bom, estou indo para a frase 73, 72 foi isso aí. 73 diz: nunca saímos da cidade porque não temos condição de viajar. Bom, primeira frase diz: nunca saímos da cidade. Beleza, começou a segunda com porquê e veio lá sendo introduzida a segunda frase, que é o não temos condições de viajar. Condição de viajar. O porquê a gente acabou de revisitar esse cara, né? Ele é um conector de que tipo? O porquê, o que e o pois antes do verbo. Ele é um conector explicativo. Certo? Ele é um conector explicativo, não tenho que titubear, tá? Legal? Cadê? Aonde a gente listou? A gente listou lá em cima, né? Lá no começo, né? Tava lá o... Vamos dar uma voltada rapidinho. Aqui, ó, na frase 62. Explicativos, o porquê, o que e o
pois, quando está antes do verbo da frase em que ele está inserido. Então aqui não tinha o que ficar enrolando, né, enchendo linguiça. O porquê é um conector explicativo, está introduzindo aqui um esclarecimento, né, uma justificativa. É uma explicação, que é a tradução mais óbvia, tá? Certo? Justificar, esclarecer, explicar é a mesma coisa, tá? Certo? Então era isso aí, não tinha que viajar na maionese. E qual é a explicação aqui? Qual é a justificativa de nunca ter saído da cidade? É que não tinha condição de viajar, né? Não tinha grana, sei lá o que, né? Provavelmente. Então estou indo lá para 7.4, 7.3 mais que arrematada, e a 7.4 diz: ora Márcia fala que nem doida, ora não fala nada. Né? Primeira frase aqui começa com ora, que é um conector, mas não está marcado. Né? Aí vem lá, Márcia fala que nem doida, depois vem a segunda frase introduzida pelo outro ora, né? Que é o que a gente vai avaliar, mas eu vou aproveitar e classificar o primeiro também. Né? Até porque os dois são correspondentes. Né? Ó, quando você tem lá a frase dizendo ora Márcia fala que nem doida, ora não fala nada, você tem uma oscilação aí, né, de opções de comportamento da Márcia. Né? Oscilação de opções, isso indica o que? Alternância. Né? Então são conectores alternativos. Até porque a gente listou esses camaradas. Né? Onde? Melhor, listou e relembrou essa listagem. Lá nos conectores alternativos. Ou, ora, quer, seja, nem. Né? Aqui é a oscilação, alternância das ações da Márcia. Certo? É essa interpretação que você tem que ter. Essa oscilação é a alternância. Né? Tá? Só para você relembrar, vamos voltar rapidinho aqui, para não dizer que não mostrei as flores. Estava aqui na frase 65, ó. Conectores alternativos. Ou, ora, tá ele aí, ó. Ora, quer, seja, nem, já, por um lado, por outro lado, de um modo, outro modo, tá? Então, visualizamos, voltando aqui para 7.4, não tínhamos dúvida realmente do que estava em jogo aí. Né? E a oscilação é do que aqui? É que a Márcia é doidona, né? A Márcia, ora, fala pelos cotovelos, né? E ora, ela não fala, certo? Não fala nada, né? Ela fica oscilando, ora tagarela, ora não tagarela, né? Beleza? Então, fechou? Então, essa aí é 7.4. 7.5. 7.5 diz: está chovendo muito hoje. Ora, é necessário ao menos um guarda-chuva. Então aqui você tem a primeira frase, que é: está chovendo muito hoje, que é a primeira. Começa a segunda com ora, né? Sendo introduzido pelo ora, e vem lá a segunda frase dizendo: ora, é necessário ao menos, isso é, pelo menos, um guarda-chuva. O nosso conector juntou a primeira frase com a segunda, é o ora. Né? E esse conector aqui é o mesmo ora de cima? Não. Esse ora introduz uma obviedade. Né? Se aqui está chovendo muito, né, e precisa pelo menos de guarda-chuva, se é necessário guarda-chuva, isso aqui está falando de uma obviedade. Quando se fala de obviedade, isso tem a ver com conclusão. Né? Então, esse conector ora não era mais o alternativo, era um conector conclusivo. Joia? Era um conector conclusivo aí. Na paz? Belezinha? Não tinha o que viajar na maionese, não. Você vai falar assim, mas o ora pode ser conclusivo? Pode. Vamos voltar na listagem lá? Aqui, ó. Aqui, ó. Onde eu inseri o ora? Acho que é o sexto conector. Logo, portanto, por conseguinte, não botei o consequentemente. Enfim, então, ora. É o sexto. Né? É o sexto. É aquele ora lá do português de Portugal. Né? Está só, ora, pois estou suando.
né? Ou ainda, estou suando, ora pois, está sol, né, de lascar, sei lá o quê, né? Enfim, esse é o ora que introduz conclusão, é o ora que introduz uma situação evidente, né, que está na cara. Isso é uma situação óbvia, né, ou uma obviedade. Na paz? Então, fechamos aí mais uma bateria de exercícios de conectores coordenados. Beleza? Se tiver com dúvida, volta, reveja, estuda de novo, treina de novo, faz tudo de novo para deixar isso na cabeça. Legal? Então é isso. Fui.